Está começando o Store Talks, onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram empreendedorismo. Eu sou o Felipe Bahia. E eu sou o Cleito Quintino. E para você que nos acompanha, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e lá no Instagram também começar a seguir a gente. Para você não perder nenhum dos episódios. É isso aí. Sempre acompanhado do nosso Café Gogoni. Café Gogoni. Já tomamos nossa dose diária. Eu não, porque senão eu não durmo. Café de excelente qualidade, com grãos selecionados para extrair aquela torra e sabor ideal para você que aprecia um bom café. Se ainda não aprecia um bom café, para de tomar carvão pela rua e vem aqui conhecer o Café Gogoni. É isso aí. Se você está precisando reformular seu ambiente corporativo ou criá-lo, chama o pessoal da VF Ambientes Corporativos. O Vinícius vai te ajudar a montar um escritório que atenda todas as suas necessidades. E eu não vou apresentar o nosso último parceiro porque ela está aqui, Sabrina Scarpari. Novamente, Sabrina, muito obrigado pela disponibilidade. Poxa, obrigada a vocês pelo convite. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Hein? Falar de storytelling, mas com inteligência artificial. Esse é o... Exato. Esse é o assunto do momento, né? A IA tá cada vez mais permeando entrando em nossas vidas, né? Eu acho que eu já tenho conversado com ela muito. Vou descartar. Você já virou a sua melhor amiga? Já cancelei o colo de terapeuta. Jurídico também. Jurídico, auxiliar, assim. Eu tava brincando com a Sabrina um pouco antes de começar, que hoje eu tava batendo cabeça com uma planilha e analisa a planilha e filtra e tira e coloca. Aí eu falei, cara, por que eu tô fazendo isso? Só subir a planilha e falei, cara, checa pra mim aí, GP. Verifica. É isso. Pronto. Assistente mais barato e mais eficiente que você pode ter. Melhor custo-benefício. É nessa pegada? Hoje você usa dessa forma? Você vê as pessoas usando dessa forma? Sim, eu acho que nós estamos usando dessa forma para tatear, entender quem está começando, né? Principalmente para... Como é que eu converso com uma IA? O que eu tenho que falar para uma IA? Acho que essa é a pergunta-chave, né? Com certeza. E para você entender, você tem que testar, você tem que realmente conversar ali com ela para poder desmistificar, né? Entender também como que vai ser essa conversa. Mas eu acho que é bem isso mesmo, é usar como terapia, usar para criar conteúdo, usar para uma conversa, para a gente entender o que é a inteligência e de que forma que ela pode nos ajudar, para não ficar também só no superficial. Sim, eu sou usuário básico, ainda estou procurando alguns cursos para entender melhor. Acho que você não é básico não, Cleitão. Mas é que o meu é meio no flow, sabe? Eu vou brigando com ela ali e vou aprendendo. Sim, mas você já tá mexendo ali, né? Sim, mas eu não tenho... Às vezes eu vejo o pessoal postando, eu vi um conteúdo seu também falando sobre prompt, a gente vai abordar isso aqui um pouco mais pra frente, e eu não faço ele bem estruturadinho, então eu tô tateando também, tô meio que aprendendo na luta. Sim. Como que foi seu primeiro contato com o IA? Bom, eu sou jornalista, trabalho com comunicação, com storytelling, e aí já faz alguns anos que, desde 2022, 2021, 2022, que tenho ouvido falar da inteligência. Caraca, eu nem não tava nem... Você sabe que até hoje eu fui olhar meu chat GPT, o que é veiculado ao Gmail, né? E aí eu olhei lá, minha primeira pesquisa foi em 2023, começo de 2023. Falei, caramba, eu achei que tinha sido em 2024. Então já faz algum tempo que eu tô ali também, usando, testando. E no começo eu tava resistente. Eu acho que como muitas pessoas, né, tem a resistência de, mas será mesmo que eu devo mexer? Eu devo usar? É antiético, a questão do jornalismo, matéria, coisas que eu fui lendo e aquilo foi me cutucando de uma certa forma, porque eu falei, poxa, eu trabalho com comunicação, eu trabalho com storytelling, que é uma técnica de comunicação. Eu preciso aprender isso, né? Isso daí vai me ajudar a criar umas novas narrativas. De que forma que ela pode me ajudar? E aí eu comecei a pesquisar, como acho que várias pessoas fazem em diversos canais, YouTube, coisas que a gente vai recebendo também, conforme a gente vai navegando por uma conta ou outra. E aí eu percebi que realmente que eu precisava estudar a inteligência, porque estava ficando muito raso ali. Tá, beleza, inteligência ajuda e tal, mas de que forma que eu posso agregar isso ao que eu já faço? Eu queria começar algo do zero. Eu não sou técnica, não sou de TI, né? Eu quero ser uma programadora. Eu jamais serei, né? Eu sou da humanas, eu gosto das palavras. Até porque a inteligência artificial foi feita não para esse tipo de aplicação, né? Exato. Para uso geral mesmo, né? E a inteligência, ela começou, né, a ser falada em 1950, 1960, né? E agora que está sendo mais desbravada aí, em outros sentidos. Mas aí eu comecei a pesquisar, a estudar. Estava até comentando com o Cleito que eu assino o Adapta GPT, o Adapta One, que é uma plataforma brasileira que dentro dessa plataforma tem várias inteligências que a gente pode usar.
pagar, tem uma mensalidade que a gente paga, ou você paga anual. E aí eu falei, bom, eu preciso aprender. E dentro dessa plataforma tem cursos que eles mesmos gravam e ensinam N funções da inteligência. Desde como começar a conversar até você criar assistentes digitais que vão te ajudar de uma melhor forma. Então, tenho estudado desde o ano passado, fazendo esses cursos, essas aulas, e já implementei isso no meu negócio. Aí é que tá, né? Como é que eu vou unir o útil ao agradável, né? O que eu já faço com a inteligência, que eu acho que potencializar isso. Muitos negócios estão pensando isso, né? Tá, eu tenho um negócio, e como é que eu vou colocar, né, adaptar, introduzir a IA dentro do meu negócio para que eu tenha benefícios e o meu cliente também tenha benefícios. Então, tá sendo, assim, muito interessante, porque qual que foi o meu foco, né, como comunicadora? Como criar conteúdo usando inteligência artificial. Porque esse é o meu universo. Eu atendo as pessoas, empresários, pequenos negócios, micronegócios, que as pessoas querem entender como contar a história do seu negócio. Tá, eu tenho um produto, um serviço, um projeto, eu tenho uma rede social e eu preciso vender, mas para eu vender eu preciso comunicar. E aí, como é que eu uso a inteligência para me ajudar nessa construção de narrativas para eu me conectar? Então, olha, interessantíssimo, viu? Olha, gostei disso! Viu só? Que demais! E aonde fica, assim, o limite da criação da inteligência no seu trabalho, falando especificamente, tá? Não precisamos falar de forma genérica, porque cada um usa de um jeito. Sim. O limite da criação da inteligência artificial, se é que a gente pode chamar isso de uma criação, e eu ouso dizer que sim, com o ser humano, conflitando com o ser humano que poderia estar fazendo algo diferente, mas não está querendo usar o próprio cérebro para aquilo, que acho que é uma grande pergunta que as pessoas falam. Mas você está tirando o trabalho de outras pessoas, mas você utiliza como ferramenta. Né? Aonde está esse conflito? Você tem esse conflito com você? Não sei se me fiz claro. Olha, vamos ver se eu entendi. Eu sou uma microempreendedora. Eu trabalho sozinha, né? Eu, como microempreendedora, eu poderia ter um funcionário, né? Legalmente. Porém, eu não tenho esse funcionário. Por quê? Porque eu sei que se eu for ter um funcionário, eu vou ter que delegar funções para ele, vou ter que ensinar o jeito que eu gostaria que ele tratasse o meu cliente, que conversasse com o meu cliente. Enfim, eu teria que moldar, treinar essa pessoa, assim como qualquer empresa faz quando entra uma pessoa que você quer um atendimento X. E aí, eu tendo essa oportunidade hoje, como eu vejo, eu como empreendedora, antes de usar IA, eu sempre me senti muito solitária nesse caminhar do empreendedorismo, porque são poucas as pessoas que eu posso conversar, abrir sobre o meu negócio, falar, olha, eu tô com um problema aqui, o que você acha? Eu tenho pouquíssimas pessoas que eu faço isso. Então, para mim, no meu caso, não sei se é exatamente isso que você perguntou, mas o benefício para mim é que eu posso ter um assistente que eu estou ali educando também a partir de dados do meu negócio, do meu cliente e da Sabrina como comunicadora, para que ele possa me ajudar a estruturar essas narrativas, estruturar ideias, novas ideias, ou o que já existe, como que eu posso melhorar isso. Então, para mim, como uma pessoa que sou sola nesse caminho, tá sendo muito bacana, porque é uma troca que eu tenho ali. Constante, né? Constante, que ela está me ajudando, mas a partir daquilo que eu entrego para ela. Sozinha ela não vai me ajudar, né? Ela é uma troca ali, né? E com um aprendizado mais rápido com o seu perfil. Com o meu seu perfil. Modo de pensar, digamos exatamente, assim. Exatamente, com o modo do meu tom de voz, a forma que eu falaria. Então, eu vou educando a IA para que a hora que ela me entregue um conteúdo, por exemplo, pro Reels do Instagram, ou pro TikTok, parecido com você possível. Que seja o mais genuíno, assim, o mais autêntico, porque isso faz parte da história. Cada um tem a sua história, tem a sua forma de se comunicar. Então, nesse sentido, ela acredito que seja melhor que um estagiário humano, né? É mais eficiente, com certeza. Mais eficiente, mais rápido. Não vem com viés, você não precisa perder tempo, que eu acho que esse é um problema da educação,
situação na sociedade brasileira, que às vezes você tá com um estagiário que, mesmo que esteja estudando a sua área, mas ele não sabe o básico de algumas outras coisas, de comportamento, de forma de tratar com a pessoa, de responder um WhatsApp, atraso, você não pode ir num assunto mais profundo porque ele não vai conseguir te acompanhar. Exato. Então tudo isso você, de certa forma, elimina com o IA. Mas eu acho que a questão do Felipe é uma questão que me pega muito na produção de conteúdo. O que eu tenho visto no LinkedIn? Hoje a gente tá fazendo essa brincadeira, eu e o Danilo, tá fazendo essa brincadeira. A gente pega uma postagem, Ctrl+C e manda pra ele. IA ou a pessoa escreveu? Analise. E aí a gente tá brincando com isso e a gente vê o post que a pessoa que tá usando a IA, que tá fazendo esses posts, elas estão, tipo, indo lá pra IA e falam assim, eu quero fazer um post sobre tal assunto. Aí ela monta o post completo. Aí vem todos os iconezinhos, os hashtags, isso. E aí a pessoa dá um Ctrl+C, Ctrl+V, fica claro. Então, aí é que tá a questão do refinamento, Onde que é a linha tênue disso, né? O refinamento, porque isso, assim, não só usando a inteligência, mas a prática como jornalista. Eu tô lá escrevendo uma matéria sobre um assunto, depois eu tenho que revisar aquilo que eu escrevi antes dela ser publicada. O mesmo com a inteligência artificial, a gente tem que revisar, a gente tem que refinar, aí que tá a questão do tom, né, de você também introduzir ali no texto pitadas sua, porque senão fica muito artificial, né, Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, e às vezes está até escrito uma besteira que vai passar ali batido se a pessoa não ler, não refinar. E você faz essa correção e passa essa correção para a inteligência artificial? Sim. Que ela vai aprendendo cada vez mais seu perfil. Eu corrijo, né, então eu tenho a newsletter que eu envio toda segunda-feira para os meus leitores. Claro que eu estou usando agora a inteligência artificial para me ajudar em temas, enfim. E aí ela me dá uma ideia, traz a informação, eu coloco do meu jeito, né, que eu tenho bastante arquivo, eu vou copiando, colando, arrastando e trazendo as ideias, e eu falo, olha, o texto ficou assim e eu quero que você entenda que é assim que eu gostaria que você me entregasse os próximos textos. É nessa pegada aqui, né? Então, o interessante da conversa com a IA não é você colocar tudo de uma vez. Evoluindo. É você evoluindo uma conversa como assim, né? Um namoro, uma paquera, um amigo. Você não vai chegar já pra pessoa e falar, quer casar comigo? Não, você vai lá antes, você conversa, né? Você vai agradando. E com a IA a mesma coisa. Então a gente tem que ir com pitadas ali numa conversa mesmo, porque tem essa troca, né? Não é algo que eu tô vomitando ali, ela vai vomitar de volta, não. Até vai se você quiser isso, eu quiser, né? Exato. E aí toda essa questão dessa conversa, que vai fluindo, que ela vai entendendo mais sobre você. Eu não sei onde vai, acho que daqui 1 ou 2 anos a gente vai ter um divisor de águas muito forte, que vão ser os Ctrl+Cs e Ctrl+Vs, eles vão perder seguidores, porque eles vão olhar pra cara, IA, se eu quisesse da IA, eu ia lá e perguntava. E o pessoal que realmente vai usar ela como ferramenta e vai conseguir entregar. Porque uma coisa que meu amigo comentou, e eu falei, cara, é verdade, isso aí vai ser complicado. E aí até fiz uma provocação pra ele. O que ele comentou? Ele falou, Cleiton, esse cara aqui, tinha uma postagem X, ele pegou e falou assim, é IA ou não é? Eu falei assim, eu acho que é IA. Principalmente porque ninguém fica colocando bullet point num artigo ou numa postagem. Ele falou, mas não é só isso, é que você não conhece ele. Ele não sabe escrever português assim. Eu trabalhei com ele e eu acompanhei 5 anos de e-mail dele. Os e-mails dele não era tão bom. Não era bem estruturadinho, conciso, bem equilibrado. Ele falou, quem que escreve o português? Se não é uma pessoa que trabalha na área, principalmente quem trabalha com jornalismo, tá ali constantemente fazendo isso, revisando o texto, revisando livro. Quem que escreve texto perfeito desse jeito? Ele falou, olha isso. Não é o perfil do cara. Ele falou, não é o perfil do cara. E ele falou, eu digo mais, não é o perfil de uma galera. Sim. Que entende, não tô dizendo que a pessoa não saiba o assunto que ela tá se propondo a dar aula. Ele falou, professores, você pega professor de, sei lá, meu professor de custo, não manja demais de custo, mas o conteúdo dele na postagem você via que era uma coisa meio torta, meio confuso. Falei, então só pelo português estar 100% correto, já me incomoda, já sei que é IA. Sim. E no Brasil, isso vai ser... E até a questão da estrutura, né? Quando você vai estruturar, né, um pensamento. Isso as pessoas têm muita dificuldade. E é algo que é difícil pra gente, porque a gente pensa em muita coisa. E quando a gente vai estruturar, que seja um e-mail, por mais simples que ele seja, você tem que estruturar ele. Sim. Tem que ter o começo, meio e fim. Para que a pessoa que leia
tem a clareza da mensagem. Então, até com isso, a inteligência pode te ajudar, porque muitas vezes você pega um e-mail desse, tá mal escrito, meio confuso, com ruído, e você pede para a IA deixar ela de uma forma mais fluida. Então, você pode usar, de repente, um comando, né, um prompt assim, com base nesse texto, deixe o mais fluido, mais leve, mais fácil de ser compreendido pelo leitor, e aí ele também vai te dar algumas dicas ali, ideias para você estruturar isso. Isso tanto em e-mail quanto em curso, como em aula, como conversa com o chefe, com o vizinho, com o marido, com qualquer pessoa. Tudo, né? A estrutura da mensagem. Eu tenho Comunicação é o problema. Mas, por exemplo, eu tenho uma dificuldade com o português, e eu lembro que eu trabalhava com consultoria, e aí eu tinha que montar um material para explicar para o cliente. Eu sei todo o assunto, então numa conversa flui legal, mas eu tinha que montar o material e entregar. Texto. Aí eu ia lá Dissertação, praticamente, que você fazia. Eu ia lá e saía escrevendo, o imposto você paga assim, 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 assim. Aí tinha um menino que trabalhava com a gente, que ele era do direito, e aí direito também em português tá ali, e ele parava, Cleiton, eu entendi o que você disse, mas eu vou dar uma... Cara, o importante é o cliente entender. Sim. O importante é o conteúdo. Na hora da aula que eu vou fazer a apresentação final pra ele, eu vou conseguir explicar pra ele, tirar as dúvidas. Mas eu entendo, tipo, no português aí você tem que dar um tapa. Ele reformulava, ele era a minha IA da empresa. E tinha justamente por isso, porque quem é da área tributária, o contador às vezes perde muito nesse aspecto. Vai escrevendo do jeito que fala. Sim. Vai colocando termos que pra nós é muito comum, mas precisa de um disclaimer ali pra puxar. Exato. Então, tipo, a IA nisso vai ser legal. Agora, se eu jogar lá e faço o texto... Até assim, quando a gente vai estruturar um pensamento, para quem tem mais dificuldade, por exemplo, uma dica é você pensar em tópicos. Então, qual é o passo 1? Né? O passo 1 você tem que... É que nem um manual, gente. O manual não vem escrito lá. Até coisas básicas, assim, né? Tipo, se você não conectar na tomada, não vai ligar. Você fala assim, nossa, mas por que tem isso aqui? Porque tem gente que vai tentar ligar sem o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito, exatamente. Então, pense como um passo a passo mesmo, né? Se a pessoa precisa elaborar algo que tenha uma sequência. Passo 1, primeira coisa, você vai fazer isso. Depois passo 2, o passo 3, o passo 4 e vai criando essa história, essa linha do tempo dentro da sua cabeça. Porque isso te ajuda a ter uma melhor fluidez no texto. Tanto para você, que se você lê e não entende, quem vai receber também não vai entender. Então, se foi claro para você, vai ser claro para o outro. O que eu escrevi aqui? O que será que eu quis dizer aqui? O que eu quero falar aqui? Quem nunca, né? Quem nunca? E na criação de conteúdo, Sabrina, como que você usa a IA hoje? Você falou que usa muito para criação de conteúdo. E aí também é delicado, né? Porque qual que é o meu receio? Se eu coloco alguma coisa de forma muito genérica que eu não conheço, e a IA me gera um conteúdo que parece que eu entendo do que eu tô falando, aí eu posso. E aí vem uma pergunta, um comentário, e aí você cai na sua própria armadilha. Aí você joga de volta na inteligência artificial pra perguntar pra ela. Mas aí tipo, a hora que a pessoa, eu acho que percebe, né? Cara, eu tenho minhas dúvidas. Não é todo mundo que percebe, não. Você tá falando que você faz aí com o Danilo, né? De manda o texto um pro outro pra ver se... Cara, a grande maioria ainda passa batido. Que você tá olhando com olhos clínicos aí, né? Você tá analisando. E quando você conhece o assunto também, aí você também pode analisar de uma outra forma, né? Mas eu perdi a pergunta que você falou, como desculpa. você usa para criação de conteúdo, para não ficar algo muito artificial e tudo mais. Dados. Isso, cara, eu nunca na minha vida imaginei que eu ia falar, nossa, eu estou criando dados, né, para inteligência. Fala, gente, isso é coisa de engenharia, né? Engenharia de prompts, fala, caramba. Mas para criar conteúdo, para que eu crie conteúdo para passar essa mensagem, a pessoa se interesse por aquilo e fala, poxa, eu vou seguir, vou comprar, sei lá, enfim, entrar em contato, eu tenho que treinar a IA. Então, o que eu estou fazendo hoje? Eu terminei 3 arquivos sobre o meu negócio. Então, primeiro sobre a Sabrina. Quem é a Sabrina Scarpari, comunicadora? O que eu gosto? O que me influencia? Séries, pessoas, celebridades, não celebridades, enfim, dados para que a IA possa reconhecer
você ter esses dados e me ajudar. Outro dado que é extremamente fundamental na hora de criar conteúdo são duas coisas, né? Primeiro, quem é o seu público? Com quem que você vai falar? Para quem que é essa mensagem que você vai criar? Se eu não souber para quem que cara, é buraco negro, né? É assim, você não vai ter uma direção. Então, quem são as pessoas que vão consumir? No meu caso, as pessoas que vão consumir o meu conteúdo, que são as pessoas que querem melhorar o seu conteúdo, querem aprender a criar conteúdo com inteligência, querem entender mais sobre o storytelling, tem essa curiosidade. A pessoa que está querendo só uma culinária, aprender a fazer um risoto, não vai se conectar comigo nesse sentido, a não ser que ela queira montar um e-book para vender algo. Então, ela tem que estruturar essa mensagem, né? Então, a partir de dados, então, sobre o meu cliente, sobre a Sabrina e sobre o meu negócio, que assim, a gente não faz isso do dia pra noite, porque a gente tem que pensar. Não pode ter preguiça, né? Porque você não vai lá e, faz aí pra mim e tal. Não, cara, você tem que dar insumo pra ela, pra que ela entenda. Então, eu tô nesse processo tô finalizando já vários arquivos que eu fiquei horas e horas estruturando, fazendo sozinha e com a ajuda da IA, mas isso depende de mim, humana, né, pra fazer. E a partir disso, desses comandos, eu vou entendendo e vou aplicando pra falar, poxa, agora chegou numa resposta legal. Então você criou, por exemplo, vários arquivos ali, onde um é o seu perfil, que é a sua persona, isso. Sabrina, sem informar a Sabrina, né, porque não devemos colocar dados pessoais, certo? Ou você... Eu já coloco. Você coloca? Não tem? Coloco, não. Eu acho. Eu não coloco, não. Não dados pessoais, assim, até um certo ponto, né? Meu endereço. Se colocar o nome, ela vai achar seu CPF. Não, então. Mas aí, assim, o governo brasileiro tem meu CPF. Eu confio mais em quem? Eu acho que eu confio mais na cara, não sei. É o Lula. Até porque o governo criou o seu CPF. Exato. Então, mas olha, eu tenho site de redes sociais. Eu abri um CNPJ, tá no Jusceto, de pleito quentinho. Até meus protestos, você acha lá. Exatamente. Pague um, por favor. Se puder pagar um processo. Não tem como, né? Tá, mas aí você criou lá um arquivo com a sua persona e arquivos para os públicos, porque às vezes a pessoa pode falar com mais de um público, ela define. Se a pessoa tem, vamos supor, 3 tipos de público, ela vai ter que para cada público, aquele perfil de público que ela quer falar. Exato, que ela quer falar. E que outros arquivos você criaria? Tem alguma outra coisa além disso? Então, no momento eu tô me dedicando a esses arquivos, que já é bastante coisa. Então, tipo assim, perguntas que do tipo, qual a solução que você entrega que o seu concorrente não entrega? Qual que é o seu diferencial de mercado? Né? Qual que é a sua visão? Como que você enxerga tal coisa? Então, você vai ali entendendo também melhor o seu negócio, que quando você escreve, você trabalho de psicologia, de autopsicoterapia. Cara, é autoconhecimento total. E eu acho Chama o Alex. Chama o Alex. Alex é um psicanalista que participou. Chama o Alex, então. Ou a Bia também é boa. Que você pode usar a IA pra ela te ajudar a se perguntar. Sim, exato. Tipo assim, olha, eu preciso criar um documento mestre aqui pra eu poder... me faça 5 perguntas, né? Não começa também já colocando 30, 50 perguntas. Calma, vamos com calma, né? Começa com 5, faça 5 perguntas pra mim pertinente pro meu negócio que é XYZ e que eu preciso responder para que você dê continuidade, para que a gente dê continuidade numa conversa, né? E aí, a partir disso, você tem que responder, você tem que se debruçar ali pra... Então, muita gente fala, mas eu não tenho tempo, tô sem tempo para fazer isso. E o seu marketing? E a sua comunicação? Você vai deixar também para depois? Sempre vira um improviso. Aí, a hora que a pessoa vai criar conteúdo, ai, meu Deus, eu não fiz nada, eu não criei, mas olha, acho que dá para falar de tal coisa e faz aquela coisa muito superficial, sabe? Do tipo, vai aí, vamos ver o que dá. Às vezes até desconecta. Né? Só para ter alguma coisa ali. Então, a gente precisa, quando a gente fala de inteligência artificial, isso cada vez mais está muito mais claro na minha cabeça. Ela não vai te ajudar se você não ajudar também. Não é milagre, não é fórmula mágica, não é a mãe de Ná que tá ali que vai fazer, né, vir a resposta. Não, são dados. Então, os prompts também é uma solução, é um caminho que você pode começar. Tipo, não sei, por onde eu começo? Muita gente me fala assim, Sabrina, a minha dúvida é como eu começo uma história, tá? Eu tenho um negócio, eu sei o que eu faço, às vezes até mais ou menos você fala o que você faz, a pessoa meio que se embanana, não sabe, né? Nem ela sabe. Porque ela não parou
para pensar, né? E aí você vai estruturando tudo isso. É muito interessante, gente. Quem não usou inteligência artificial, use. Abra aí no seu celular. ChatGPT você tem como usar de forma gratuita e começa assim: oi, como que você pode me ajudar? Pronto, já começou uma conversa. E tem no WhatsApp também ali o ícone que a gente pode também conversar dentro do WhatsApp. Não tenha medo, faça. Tem vários, né? Gemini. Tem vários, Gemini. DeepSeek, Grok. Cada semana tá surgindo uma aí, não, né? eu acho que não dá mais, assim, não volta mais, não volta mais. Porque, assim, é aquilo que você falou e é como eu uso a IA hoje. Eu até comentei com você, né? O conhecimento técnico você vai ter que ter. Porque, por exemplo, eu peguei lá um assunto chato aqui pra quem gosta, é imposto de renda. Tá quase no tá dia final. O prazo aí, galera. Eu tô atrasado. Não, atrasada não, é até dia 30. Calma. Tem tempo. O meu é último. O meu é sempre último. E eu mandei ela calcular um imposto. E aí ela foi, calculou, eu joguei os dados, falei, eu preciso que você calcule o imposto. O que você precisa? Ela, eu preciso disso. Falei, toma. Ela tá aqui, o valor do imposto é esse. Eu falei, não, você tá errada. Revisa. Eu perdi, 2 horas discutindo com ela. Porque ela me mencionava a lei, aí eu ia lá na lei e falava, não é isso que está escrito, olha o artigo que você me referenciou, não fala nem do cálculo. Ah, desculpa, meu senhor. Ela é educada. Ela é educada. Eu já tava perdendo os estribeiros. Eu falei, meu Deus, eu tô te pagando, você não acerta. Eu vou te demitir. Eu vou te demitir. E eu falei, e eu gosto, sei lá, eu acho que eu sou maluco, né? Talvez. Eu falei pra ela assim, eu vou pro Grok, eu vou pagar o Grok, eu vou pro DeepSeek, você é americana, a China vai te dominar. Falei, vou ver se eu vou te cumprir. Entrou numa briga forte, né? Aí ela, não, eu entendo, se você quiser migrar, e são muito filhos da puta, né? Se você quiser migrar para o DeepSeek, eu compreendo perfeitamente. Falou isso? Falou, foi. Nesse momento ela hackeou todas as suas informações. Eu achei que ela ia falar alguma coisa, tipo assim, mencionar alguma coisa de regime político, mas ela não entrou nesse método. Ela só, não, eu entendo o seu revolta, eu acho que o senhor paga, o senhor deve ser bem atendido. Olha só. Eu falei, filha da puta. Então, assim, só que se você não tem o conhecimento técnico, passa, né? Sim. Você vai preencher. Não dá, ainda mais em questões assim, que são técnicas sensíveis, né? Contar uma história, você pode até errar a história, mas você não vai matar ninguém, não vai perder dinheiro com isso. Exato. Pode deixar dinheiro na mesa também, claro. né? Dependendo da situação. Isso que eu tô falando tudo é questão de criação de conteúdo, claro. Mas essas tem que revisar. Biológicas e... Você comentou dos amigos. Financeiras, engenharia, calcula errado a viga do prédio, meu filho. Nossa, o prédio fica meio todo. Problema da IA, não é meu, né? Então isso vai ser delicado. Eu acho que é essa transição que vai ser dolorosa. Que vai ter um pessoal aí entregando cru e vai dar merda. A chance do engenheiro que tá com problema. A chance de um engenheiro pegar um erro de cálculo e falar assim, avalia pra mim, ela vai avaliar de forma mais rápida. E alucina, né? Isso em todos os quesitos. Ela é a palavra, né, que eles falam que a IA alucina, porque ela pode dar resposta assim, realmente nada a ver mesmo. E assim, parecer zero. Que está certo, né? Isso Exato. Que é pior. E aí a questão da revisão, mais uma vez. Então, não é assim, a primeira coisa que vem já... Aceita tudo. Isso, aceita, né? Então, a gente não deve fazer isso nem numa conversa entre amigos, aceitar tudo que o amigo fala. Imagina na inteligência artificial. É verdade, com certeza. Acho que esse é o ponto Nós de temos partida. que ser críticos, né? Até do teu pai você discorda. Senso, né? É o bom senso. Até do teu pai você discorda. Você vai concordar com tudo que a IA fala. Então, não mesmo. Dá uma refletida. Sim. Tem que ter bom senso mesmo. O problema é quando a pessoa não tem conhecimento do assunto e aceita. Aí mas eu acho que isso o mercado vai filtrar, né? A gente falando de criação de conteúdo, de profissionais. Eu tô falando de uso próprio, aí pode ser perigoso. Se não fosse você, preciso calcular esse imposto de renda. Esse imposto, a pessoa bota lá, não tem conhecimento de contabilidade como você tem, ela acaba pagando um negócio errado. Isso é verdade. Então, assim... Pra mais ou pra menos. Se for pra mais, o governo vai ficar quieto. Se for pra menos, vai tomar uma multa. Exatamente. Tem que tomar cuidado. Tem que estar. Mas é muito mais rápido o processo de educação, né? Sim. Você pega... O que eu tenho feito, aí vou abrir aqui pro pessoal. A Sabrina, ela já veio, a gente já conhecia um pouco dela, então eu não acabei não fazendo isso. Mas quando eu pego um convidado que eu não conheço com indicação, eu pego o Instagram, mando e falo assim, analisa.
Interessante. Aí ela faz as considerações, às vezes ela erra o perfil lá, não sei que pesquisa que ela faz. Um dia ela perguntei pro cara, ela fez um comentário assim, que essas alucinações. Ela falou, fala sobre isso. Eu falei, mas não tem nada a ver, deixa eu ver. Eu falei, onde você viu isso? Aí não foi isso. Aí eu falei, qual foi o link que você avaliou? Qual o perfil que você está avaliando? Me manda o link. Ela mandou, era outro. Ela só errou. Nada a ver. Acontece. Errou feio. Errou ruim. E erra mesmo, né? E erra mesmo. Deixa eu ver o que eu anotei aqui mais pra gente trazer falando de IA. Vocês usam IA para criar temas, sugestões de pauta? Já usamos. O Clayton usa um pouco mais, assim, no Store Talks o Clayton usa mais do que eu. Até para criar conteúdo, né? Porque vocês também criam conteúdo, hoje nosso conteúdo tá mais parado. Hoje é mais no podcast só mesmo. Podcast, mas eu uso no dia a dia mesmo, para os meus outros negócios, para estudo, né? Até tava usando é que eu acabei parando de ler o livro que eu não tava dando conta. Para ajudar a reforçar o aprendizado sobre um livro que eu tava lendo lá. Bacana. Então eu li um capítulo, eu puxava lá no chat GPT, sobre o capítulo tal, me ajude de alguma forma. Aí eu pedia para trazer dinâmicas, às vezes era uma conversa, às vezes era um teste, e aí ele vai trazendo assim, coisas diferentes para reforçar o conhecimento daquele e até assim, dica para as pessoas que estão nos assistindo, né, de, poxa, mas o que eu posso perguntar, né, o que eu posso... você pode organizar, por exemplo, você tem uma lista de compras que você precisa fazer, você pode pedir para a IA, você copia e cola lá na IA e pede para ela fazer em formato de tabela, de lista, né? Ela também dá... ela cria arquivos, ela cria isso, você pode pedir tradução, então você pegou um livro em inglês, você quer que traduza para o português, você pede para ela traduzir o livro, você pode criar diálogos, conversar com a IA sobre qualquer coisa também. Né? O Clayton tem bastante discussão com ela, eu já tive algumas também, assim, então, discussão de aprendizado mesmo. Sim, até no Adapta, que eu recebo a newsletter deles também, eles comentaram que tinha o Sábio Centenário, que era um expert lá que eles criaram, que era um sábio que já tinha vivido muito, passado por muitas coisas, e que ele poderia ajudar em questões existenciais, pessoais, de trabalho. Interessantinho, né? Vou usar. E fui lá e conversei com o sábio. É muito bacana, porque ele me trouxe insights sobre o storytelling que eu não tinha pensado por esse prisma, né? A questão do storytelling ser algo milenar, porque nós nos comunicamos... antes da escrita era passado por histórias, né? Há mais de 200 mil anos, os homens das cavernas, que começaram a oratória. Então ele fez... Foi o ano passado, quando eu falei, olha, eu tô mudando o meu posicionamento, vou introduzir a inteligência artificial junto com o storytelling, e eu gostaria que você me ajudasse nessa questão de trazer ideias de como que eu posso começar uma conversa mudando esse meu posicionamento. E aí ele traz, né, essas questões do storytelling ser uma arte milenar, por a gente se comunicar há muitos e muitos anos, e hoje com a inteligência artificial. Então, não é só a questão do conteúdo ali pronto para você, mas é você ir também entendendo nas conversas as formas que você tem de trabalhar. Eu acho que isso é uma forma inteligente do humano usar a inteligência artificial. Eu, por exemplo... É uma ferramenta. É uma ferramenta. Eu tenho conversado com algumas pessoas que são resistentes. Mas eu falei, cara, eu tô usando, por exemplo, eu gosto de filosofia. E aí eu tava lá, nossa, um curso de filosofia, faculdade, não tô muito nessa pegada, né? E aí eu provoquei ela, eu falei, peraí. Tava ali um dia, fui na IA e falei, olha, eu quero estudar filosofia, pra onde eu começo? Aí ela vem. Aí eu usei dessa mesma pegada do Felipe, Sócrates. Ela falou, comece por Sócrates. Aí eu dei sugestão, eu falei, eu quero começar por Sócrates. O que eu tenho que ler? Ela deu o livro. Aí eu li um capítulo e falava assim, eu entendi isso. Aí ela, você errou aqui. Você acertou aqui. Aí eu falei, me faça perguntas que Sócrates me faria. Olha lá. E aí ela, jogou lá. Aí teve umas coisas que eu falei, não, eu não consigo responder. Buguei. Mas eu fui fazendo essa troca com ela, porque é uma coisa, é como se você pagasse um professor particular, principalmente assuntos que são mais antigos, que você tem todo o conteúdo aberto, que hoje a gente tá falando do Adapta, eu também tô curioso, tô querendo testar, mas no chat GPT propriamente dito, por R$100, um professor particular conhece todos os livros publicados de filosofia. Cara, e eu posso falar com ele a hora que eu quiser. E, como o Felipe falou, como você comentou também, a gente tava conversando antes, o empresário tem essa dificuldade de, quem são meus amigos pessoais que são empresários, que eu vou sentar numa mesa, e aí você puxa o assunto pro negócio, pra empreender, aí o cara puxa o assunto pra CLT, e você fala, cara, eu não quero falar de CLT, cara. E fica aquela conversa, você fica pulando de temas. E aí, não, você tá ali, cara, eu quero falar sobre filosofia, a hora que eu quiser falar sobre filosofia ou qualquer tema que seja.
seja, E tá com um disponível. detalhe interessante, né, que eu acabei usando, assim, durante essas dinâmicas que eu fazia com ela para reforçar o aprendizado, assim, me dê feedback. Ah, isso. Exato. E não, O comando, né? E a gente tem que tomar um pouco de cuidado, inclusive, porque a inteligência artificial, ela é sacana. Né? Sacana. Ela começa a querer inflar o nosso ego. Então, assim, Pra você não sair dela. Exato. assim, então, assim, ó, me dê feedbacks realistas, duros, firmes, sem inflar o meu ego. Sim, Porque senão ela só começa a trazer coisa positiva. Sim. Fala assim, puta, eu sou o cara. Li um livro de filosofia de filósofo. Eu vi uma dica, eu não sei se foi. O problema de rede social é isso, eu nunca sei a fonte exata. Não sei se foi conteúdo seu, se foi conteúdo de alguém falando assim, vai dando vai calibrando ela. E aí eu faço isso. Agora você analisou a minha resposta de escala de 0 a 10. Quão crítica você foi? Ela, eu fui aqui. Teve uma vez que falou, fui 5. Eu falei, não, pode subir um pouco mais a régua. Eu aguento, vai no 10. Sim. E aí ela me chamou de burro, eu fui chorar no banheiro, voltei volta pro 7. Mas você usa isso também no teu conteúdo? Sim. Nesse processo? Sim, é a tal da conversa que a gente vai tendo e não pode ter a preguiça, né? Que você falou, você leu o livro, aí você conversou com ela, você vai nutrindo ela com as suas informações. E tem muita gente que é cético a isso, né? Eu até estava conversando outro dia com uma amiga jornalista, foi no final do ano passado, e aí ela ajuda a organizar eventos e tal, e estava falando de roteiro. Roteiro, pauta para enviar para a imprensa e tal. Eu falei, você usa o ChatGPT, né? Tipo, ela, não, imagina, que isso? Tá louca? Tá louca? Eu falei, não, você que tá louca, como assim você não usa? A resistência de usar e achar que é tudo muito, muito genérico. Claro, se você fizer uma pergunta genérica, até essa semana eu fiz um post sobre isso. Pergunta genérica, você vai ter resposta genérica. É aquela famosa frase, né? Perguntas idiotas, respostas imbecis. Exato. Mais ou menos nessa levada aí. Isso é boa. Nessa levada. Mas a gente tem que ter essa conversa, tem que ter essa troca, né, com a época. Porque aí ela vai entender que você gosta de filosofia, ela vai sacando essas nuances que a gente vai entregando para ela. Me assusta um pouco, mas é como a reflexão que eu fiz, que assusta, né? De repente ela te conhece melhor do que você mesmo. Mas a reflexão que eu fiz outro dia, que foi que eu coloquei aqui, que eu tava com muito medo nessa questão de até onde eu vou com a IA, informação que eu levo pra ela. E aí foi, cara, todo mundo já sabe, eu não sou tão relevante assim. E, tem pessoa que confio menos. Eu falei brincando, mas não é tão brincando assim. Tipo, o governo tem o nosso acesso. Né? Então, tá tudo na internet hoje. Se você tem uma situação, vamos pra um lado obscuro. Se você cometeu um crime, se saiu alguma notícia do crime cometido ali, de repente você tá no jornal, você já sabe. Então, não tem muito pra onde você fugir. Não. Você falou dessa conversa, eu tinha uma... vai. Passou. Tem uma conversa que eu tive com ela que tava pedindo algumas análises de dados e tal, e aí ela perguntou se eu queria criasse algumas planilhas, né? Tá fazendo, vamos seguir. Aí ela falou assim, você quer que coloque no Google Drive, no Google Docs, alguma coisa assim? Pode me passar seu e-mail, sua senha, que eu acesso seu e-mail e já crio. Sério? Ela falou isso pra você? É mesmo? Falei, não, pode mandar o arquivo que eu mesmo anexo. Caramba, agora arrepiei aqui. Sério, Fê? Aconteceu isso? É mesmo? Comigo não. Comigo outro dia eu perguntei exatamente isso pra ela. Porque eu falei assim, cara, você consegue acessar? Eu falei, não, eu não tenho ainda a interface, tem que criar um API, não sei o que, pra que eu consiga acessar algum programa, tal. Surreal. Foi aqui que as meninas do marketing falaram, né, que a menina que postou no Instagram, e aí eu não sei se ela já tinha compartilhado no Instagram dela com a IA, eu não sei se a IA foi de forma autônoma no Instagram dela, e ela puxou a conversa e falou assim, não tô muito bem hoje. Ela falou, é porque você terminou o seu relacionamento, né? E tinha mesmo? Tinha. Só que ela postou, mudou status, alguma coisa, e a IA meio que acessou lá e pegou. Caramba. Mas essa aí... Escorreu uma lágrima daí, né? Perigoso. Complicado. Aí que tá, né? Assim, até que ponto? A gente não sabe. Cada dia, parece que até assim, um mês, 2 meses atrás, estava assim, né? Era GPT, depois era o DeepSeek, depois é o Humanos. Não, sempre um aí tava aparecendo. Cada hora tá aparecendo um que é e a briga entre eles. E a briga entre eles, aí começa a briga de governo também, que um pode no país, outro não pode, vai banir, não vai, né? Eu agora me rendi ao TikTok. Gente, eu me rendi ao TikTok.
Eu presa a fazer 45 anos, eu me rendi ao TikTok. Eu já instalei e desinstalei esse TikTok inúmeras vezes, porque eu falava, gente, eu me recuso a fazer dancinha, eu não quero. E aí eu falei, não, eu preciso, né? Eu preciso entender essa plataforma e tal. E aí no começo do ano, recente, assim, super recente, eu falei, não, eu vou fazer. No começo eu fiquei bem neurótica, porque todo mundo no TikTok sabe, é especialista em algo, sempre tem uma dica super pra você. Então, assim, como usar também essas ferramentas, não só a inteligência artificial, mas também as redes sociais, que a gente nutre elas com as informações. E aí eu falei, não, vamos lá, né? Vamos tentar entender esse tipo de comunicação também. E tô colocando lá as informações sobre inteligência artificial também, né? O storytelling tá sendo bacana, porque as pessoas precisam de informação sobre comunicação, como se comunicar melhor. Sim. Então tá sendo também algo interessante. Sem dancinha. Sem dancinhas. Por enquanto. Por enquanto. Logo me rendo, né? Mas, enfim, são comunicações que, para quem tem um negócio, é o seu público. Acho que é interessante para pelo menos você falar, não, aqui não é o meu público, não vou ficar aqui, mas você fazer os testes, né? Tanto da IA como de outros tipos de ferramenta que a gente tem para poder se comunicar. Vale a pena. Eu também tô nessa resistência com o TikTok. Hoje, quando alguém me manda algum link que é do TikTok, eu mando pra minha esposa, aí ela faz o download e me manda o vídeo baixado. Mas ela fez um comentário pra mim, a minha esposa, esses dias a gente tá conversando, eu falei, cara, mas por que você usa o TikTok? Ela falou, tô usando muito pra pesquisa. Eu falei, como assim? Ela falou, não vou mais no Google perguntar como eu conserto X coisa, né? Sério? Ela falou, no TikTok tem vídeo de absolutamente tudo. Então, se eu precisar, tô numa, sei lá, meu celular travou e eu não sei mudar a configuração X. Vai ter um moleque de 16 anos explicando isso lá. Mais rápido do que no YouTube. Exato, ela falou que tá mais rápido e de muitos temas. Porque eu falo mais rápido porque no YouTube normalmente o cara faz um puta de um vídeo. Sim, uma introdução. No TikTok eu não sei também porque eu não entrei no TikTok, mas imagino que seja algo bem rápido. Bem dinâmico. É isso, Sim. É pontual. Só exemplificando que aconteceu justamente isso aí que vocês estão explicando. Que eu voltei de um show esses tempos e o tênis ficou extremamente sujo de lama e tudo mais. Meu tênis foi encostado por um tempo, aí quando eu peguei pra consertar e pra limpar e tudo mais, eu precisava colocar o cadarço de volta. E meu instinto foi isso. Eu abri o TikTok, como colocar cadarço de volta no tênis, entendeu? E era literalmente um vídeo que o cara só colocou o tênis e foi passando. Eu fui literalmente seguindo o que o cara tava fazendo. E deu certo? E deu certo, super certo. O tênis tá de volta. Eu tô usando ele hoje, entendeu? Beleza, mas deixa eu ver como que é no YouTube e no Google. No Google é impossível, são 4 anúncios. Sim. Depois tem o link explicando passo a passo, e só são texto. Depois tem as imagens embaixo. E no YouTube é o que vocês falaram, é um vídeo de 10 minutos do cara, tipo, dá like, patrocinador tal. Vou ensinar Até chegar no conteúdo e resolver o problema. Vou comentar aqui, aí só depois de 5 minutos que o cara vai, você passa esse cadarço nesse aqui. Sim. Aí realmente 1 minuto de conteúdo. E não, aí tem 3 minutos enrolando, porque ele tem que falar passo a passo. Então, cadarço, passa aqui, depois você passa aqui. No TikTok, não. É muito mais montou fácil. aqui, era mais fácil eu ficar pausando, eu acho que eu fiz certo, do que, necessariamente Tanto que né? os meus vídeos que eu já tenho, que eu gravei, por exemplo, pro Instagram, que eu tô usando pro TikTok, sabe o que eu tô fazendo? Eu tô acelerando a minha voz. Porque no TikTok eu tô muito rápido. Se você começa a falar, o cara já vai, já pula o seu conteúdo. Então eu tenho que ir no CapCut. No CapCut eu coloco o meu vídeo e lá tem o modo de você editar a velocidade. Eu dou uma aceleradinha e vai. Então parece que flui mais, porque a comunicação. É o perfil de comunicação daquela plataforma. Exato, dessa plataforma. Isso é prova de que cada plataforma realmente é diferente. Tem uma dinâmica, né? Dá pra você pegar o conteúdo de uma e jogar na outra, pode não dar certo. Inclusive, uma coisa que eu acho que é questão de tempo o Instagram copiar, né? Porque o Meta sempre copia de todos os concorrentes que estão em volta. Inclusive o Reels é uma cópia do TikTok, né? Sim. É de acelerar o vídeo, porque o TikTok, se você segura no canto do vídeo, ele automaticamente acelera. No TikTok, se você segurar no cantinho, ele vai acelerar. Já é rápido se você segurar. Entendeu? Ele vai pra um 2x ali, entendeu? Então eu acho que muita questão de tempo o Reels daqui uns meses a aplicar isso aí também. Porque ele quer manter a pessoa na plataforma, né? Exato. Então é questão de tempo. Porque é tempo, até no YouTube também, né? Tem o Short, que agora aumentou, que até 3 minutos, antes era 1 minuto, agora até 3 minutos também o conteúdo. E é justamente isso, a questão do tempo. Quando a gente quer resolver alguma coisa, como eu estava comentando com vocês, semana passada meu marido arrumou a máquina de lavar roupa que quebrou
termostato da máquina. Nem sei o que é isso. Também não sabia. Sensor de pressão. É uma mangueirinha. Perguntarei ao GPT. Né, que graças a Deus não, graças ao mecânico amigo nosso que ensinou, o que a gente fez? Foi no YouTube, e assim, a gente procura os vídeos mais rápidos que tem, porque você quer ver logo, você quer ver direto, então acho que isso também é uma forma, e assim, o vídeo quanto maior ele for, mais roteirizado ele tem que ser. Sim. Então, a questão do roteiro também, de você escrever um roteiro, a abertura, a vinheta, como vocês fazem aqui pro podcast, sim, né? Tem que ter toda uma estrutura. Então, quanto maior o vídeo, mais estruturado ele tem que ser. Estruturado e analisado o texto ali, revisado, para que seja um bom vídeo. Então, qual que é, né? Que faz parte do storytelling. Que faz parte do storytelling, mas sempre uma pergunta: qual é o objetivo desta mensagem? Para quem é... Que seja um vídeo de 30 segundos. Quando você vai criar esse vídeo, você pensa, qual é o objetivo disso? O que a pessoa que vai ouvir vai aprender? Ela vai sair dessa história aprendendo o quê? Se não é mais o mesmo. Senão fica solto, né? Qual é a reação que você quer que ela tenha? Porque às vezes é um vídeo de humor. Exato. Sim. Exato. Você está contando de forma como a pessoa vai dar risada. Claro. É isso mesmo. Interessante. É o norte, né? É o norte. Vai pro TikTok. Vai pro TikTok também. Vai. Dançar. No começo dá um baque, sabe? Você fala, meu Deus, se você vai no deletar... Onde eu fui parar? Ai, não. Não, eu sou jovem, eu vou ficar aqui. tô lá, tá sendo legal. Começa a fazer o download, o GPT fala, cara, por que você tá baixando isso? Você não gosta. Não, e sabe o que é bacana? Que vem pessoas, assim, do nada, que você não conhece. É porque hoje o TikTok tá entregando mais, Entrega mais. E aí tem uma coisa também que eu falo isso pra alguns, já falei isso aqui no podcast também, que é assim, o teu cliente, né? Eu foco no empreendedor, storytelling, pra empresa e tudo mais. Ok. Só que às vezes esse cara tá no TikTok relaxando. Então, aí é que tá o negócio. E aí ele chega em você através dele. Sim. Eu tô percebendo isso. O TikTok estão vindo pessoas aleatórias, né? Que se interessam ali, que eu não sei. E no Instagram tem bastante conhecido. Uhum. Pessoas mais... porque o Instagram, ele distribui mais pra quem te segue, né? Exato, e para quem interage ali também, né? Exatamente. A questão de interagir clicar ali, de curtir, de comentar, senão é muita informação. Então, gente, para quem cria conteúdo, seja para o seu negócio, para o negócio de um cliente, precisa testar essas ferramentas para falar, poxa, não, eu não preciso estar em todas, eu preciso estar no YouTube, por exemplo. Mas testar antes, né? Mas testar é muito importante. Leva aí que eu vou... o banheiro. Vamos voltar a falar dos prompts. Você está desenvolvendo um e-book para... Sim, estou escrevendo meu segundo e-book. Legal. E-book que é um livro digital, venda online, e eu estou finalizando esse livro, né, para vender num preço bastante acessível, e são sobre prompts, que são esses comandos que a gente dá para a IA para poder nos direcionar para uma resposta. E esse e-book especificamente é para ajudar no seu negócio mesmo. Como começar uma história, como eu contar a história do meu cliente, como eu contar a história como eu conto a história do meu negócio, quais são as palavras que eu quero que a IA não use, isso também é importante, né? Chama lista de banimento. Vamos banir. Então, tem palavra que... Palavrões. Que isso é uma coisa que eu coloco lá. Ou incluir. Naqueles documentos que você me perguntou também, quais são as palavras ou frases que eu não quero que a IA me entregue. Vamos juntos nessa, sabe uma coisa assim? Que você também... Chavões. Assim. Chavões, palavrões, palavras, tipo, não gosto que use... e aí, família, tudo bem? Então, você coloca lá também essas palavras para que ele não use. Então, é um e-book bem completo, vão ser 40 prompts que estão prontos para você copiar e colar, e dentro dos colchetes você colocar as informações pertinentes. Ctrl+C, Ctrl+V. É o Ctrl+C, Ctrl+V. Modelinho padrão. Isso. Qualquer empreendedor. Sem ideia. Você pode copiar e colar, e claro, aí você vai ter que adaptar pro norte que você quer dar. Se é pro seu negócio, projeto, produto, uma nova ideia. Mas pelo menos você tem um caminho para seguir. Que muitas vezes falta essa ideia, né? Como que eu converso com a IA? Quais são as palavras? Hoje eu acho que esse é o maior problema mesmo. Como eu peço alguma coisa?
E aí você tem essa possibilidade de poder criar, entender essa história e ir adaptando para poder dar uma sequência nisso. Porque um dos grandes problemas também do empreender no digital é a constância. Você que faz hoje, depois de 15 dias você vai fazer de novo e depois de 20 dias. Tem que ter frequência. E aí você não tem a frequência. Então com os prompts você consegue criar um calendário, vamos pensar assim, que seja que você vai gravar uma vez por semana só. Eu só tenho tempo para isso. Ok, mas seja fiel a isso. Mas você precisa desenvolver no restante do tempo essas informações para você roteirizar. É importante o roteiro, gente. Roteirizem para não ficarem falando baboseira ou falando, né, não engajando ali com a sua audiência. E esses prompts vão ajudar nesse roteiro. Nesse roteiro. Legal. Nesse roteiro. Aí é dividido por capítulos, né, para que a pessoa consiga navegar nessa linha do tempo dela e criar as histórias. Então, vamos pensar, eu preciso criar um conteúdo 3 vezes por semana. Poxa, usa os prompts para te ajudar com isso. E aí, quanto mais você usa, mais você vai entendendo, mais gostosa fica a brincadeira ali, né? Fala, poxa, isso aqui faz sentido. Uma dinâmica mais fluida, né? E são prompts que, entendo eu, né, não vi ainda, até porque não foi publicado. Ainda não. Mas você não vai... você não usa uma vez só. Porque você ajustou os outros parâmetros entre os colchetes que você colocou ali, colocou algumas coisas diferentes. Ele vai trazer novos resultados. Sim. E aí você pode sempre estar renovando aquilo ali. Né? Você vai mudando a história. Então 40 prompts é bastante prompt, é bastante coisa para poder extrair. É bastante. Você vai conseguir... A gente não faz 40 perguntas aqui em 2 horas de conteúdo. Não dá. É muita coisa. Mas legal, quando tiver pronto... Nos avise. A gente põe o QR Code. Tem previsão? O link aqui pra gente... Olha, a previsão daqui 2 semanas já estará à venda. Muito bom. Nos avise que a gente legal. Meus ajuda parceiros, a divulgar aqui. Sim, meus parceiros. Que legal. A gente divulga aqui também. Por exemplo, eu uso muito pra ter uma muletinha aqui durante o episódio. Sim. Pra gente... Roteiro. Roteiro backup. Eu não faço um roteiro... são perguntas que talvez a gente não parou pra pensar, né? Sim. São curiosidades que às vezes não passou. E às vezes a gente esquece. Às vezes eu coloco lá, olha, eu queria falar sobre isso. E aí ele estrutura para que eu lembre de algum tópico que eu quero puxar. Por exemplo, você que está vivendo esse processo todo, quais são os erros que você tem visto, os erros mais comuns do pessoal que tenta usar IA para criação de conteúdo e que você olha e fala, E até os que você cometeu e aprendeu e corrigiu, né? Ou também no processo. Vou falar mais dos meus erros, né? A questão de ser muito genérica. Então, por exemplo, agora eu estou aprendendo a criar os assistentes, os experts. Então, para eu criar um expert, por exemplo, ontem mesmo eu estava direcionando um para newsletter. E aí, cara, as respostas não foram boas. Para criar o e-book, eu também criei um expert para ele me ajudar a estruturar o e-book. E foi muito bacana, porque eu dei mais informações para ele. Então, os erros, a falta de informação e você tem que ficar ajustando isso. Mas eu acho que isso também vai acontecendo conforme você vai usando. É o processo de aprendizado. Que aí você fala, não, mas não é isso, né? Então, os erros, no meu caso, é ser coisa muito bobinha. Né? Falar, me escreva uma história, por exemplo. Vai escrever história infantil. Então, eu tenho que falar, então coloca uma metáfora, né? Use uma metáfora, uma analogia na história para que eu possa ensinar empreendedores a se comunicar melhor. Bom, aí tá, beleza. Melhorou, mas ainda não tá bom. Melhorou, mas vamos refinar. Então, assim, e a questão do storytelling sempre tá linkado a isso, né? A história lúdica, por causa da jornada do herói, a questão dos filmes e tal. Então, e refinando nesse sentido. Agora, de cliente, o que eu vejo é a falta de conhecimento mesmo em si. Tá. Entender os comandos. Por que eu preciso dar esse comando? É aquela resistência, muitas vezes. Às vezes pode ser um pouco da preguiça também, de achar que ela vai fazer tudo. Né? Muito. As pessoas têm preguiça de pensar, têm preguiça de ler, acham que outras coisas é mais importante do que isso, pensando no negócio, né? E não é. A gente tem que parar para pensar sobre aquilo que você está fazendo, sobre aquilo que você está entregando. E aí é um ponto crucial, né? Então eu sempre dou uma dica. Vai pensar na história do seu negócio? Você vai pegar uma xícara de chá ou café, bem quentinho, agora no inverno, né? No verão,
vamos pôr um chá gelado aí, e você vai, como fala, né? Sentir todo esse clima de uma história. Porque não é uma matemática, não é uma exata. Então você tem que também criar alguns hábitos na hora que você vai tanto escrever como digitar, entender a essência daquilo. Então a dica você vai escrever uma história, você vai começar a pensar num conteúdo, num roteiro, num e-mail, alguma coisa, pegue esse momento para você e a partir disso, dessa conexão, você com a sua história e entendendo essa prática. Que muitas vezes a pessoa fala, mas a minha história eu sei, liga a câmera e vamos falar, e não é assim. Não sai, né? Por quê? Porque não pensou na estrutura. Ou sai quebrado. Sai, né? tô falando da... Tem até Já tá lá na frente, lembrei disso lá atrás. Então, isso era importante. E começa o famoso encher linguiça. Tem até uma frase do Voltaire que ele fala assim: escrevo-vos uma carta longa, porque não tive tempo de a escrever breve. Quando a gente vai ser breve, sucinto em algo, a gente precisa parar para pensar, porque você tem que tirar informações para condensar aquilo o famoso pitch de elevador. Sim. Né? Bem estruturado, entrou no elevador, pontual. você tem meio minuto, 1 minuto para falar, você tem que tirar aquilo que não vai ter importância naquele momento e falar aquilo que tem importância. Foca no essencial. E aí você tem que parar para pensar, porque se a gente for falar por falar, posso falar um monte de coisa e que nem você falou, eu esqueço do principal. Eu não falei. Quantas vezes, né? Sim. A gente sai de reunião e fala, cara, eu não falei aquilo que era para eu ter falado e tal. Por quê? Faltou pensar antes. Então, para condensar essas informações, até quando você vai dar uma aula, estou preparando agora uma palestra, que semana que vem vou dar uma palestra sobre storytelling para marketing e vendas, eu tenho que estruturar a mensagem, por mais que eu saiba... É aberta a palestra? Vai ser no PSEG, não, vai ser para os alunos de negócios digitais, que é a primeira turma que eu atendo lá. Legal. A graduação de A graduação, negócios digitais. Legal. vai ser bem bacana. O professor Juliane que me convidou. Então, a questão de saber o que eu tenho 2 horas para falar. Como é que vai ser isso? Estruturado. Eu falo bastante em estrutura, às vezes eu sou até meio repetitiva. Gente, mas isso é tão importante. Mas faz todo sentido, é a base. Isso né? é tão importante na hora que você vai pensar em qualquer coisa que você vai contar. Sim, se for fazendo analogia com estrutura, constrói sua casa sem estrutura, que você vê o que acontece com ela. E faz total sentido. Tem até uma frase que fala, né? A narrativa é a escada que faz a pessoa subir. Então, cada degrau que você vai levando a sua audiência junto com você na sua narrativa, ela vai processando cada vez mais. E aquilo vai sendo costurado. Então, muitas vezes, o empreendedor quer contar uma história, ele não vai contar tudo num dia só. Então, divida isso em uma semana, por exemplo. Eu vou falar sobre o tema X. Você vai engajando. E aí você vai engajando, né? Tempo, vocês fizeram isso, né? O ano passado. Fizemos algumas coisas. Com coisas sobre Story Talk. Então, é realmente pensar sobre isso. Tá, hoje eu vou falar sobre isso e amanhã eu dou uma continuidade e vou falar sobre aquilo. E aí você vai amarrando. Engajando e trazendo. Falar, poxa vida, eu vi outro dia ele falando sobre isso. E ser repetitivo. A gente precisa repetir. Bom, isso é a estrutura óbvia de séries, né? Séries, novelas. Claro. Sempre deixa aquele ganchinho pra... Porque a Netflix tá fazendo isso aí e Muito me pegou esse final de semana esse negócio aí. Passou o final de semana assistindo série? Não foi nem o final de semana. Eu fiquei assim, sábado à tarde, eu fiquei zapeando ali, falando, nossa, não tem nada legal pra assistir. É muito estranha essa sensação, porque tem um mundaréu de coisa. Eu acho que todo mundo tem essa né? sensação, nossa, eu não tô achando nada, né? Mas E é aí... o problema da escolha, muita oferta, não sei o que eu escolho. Né? Exato. Aí eu voltei lá pra séries de conforto emocional, que foi, eu já sei o que vai acontecer, não vou me decepcionar. E aí, no intervalo e outro, eu peguei uma de jurídico, mano, eu tô com raiva, eu quero saber o final, mas eu tô com ódio, porque eu fiquei até 1h da manhã assistindo. Olha só. Porque ela não andava, mas ela andava devagar. Um pouquinho por cada episódio, e o foco principal, você fica, caramba, eu quero saber. Amarra, né? Ela amarra ali na narrativa. E aí era pra assistir e eu assisti acho que 4 episódios. Olha lá. E é isso que a gente que faz querer saber mais e mais. Faz, e quando a gente fala de criação de conteúdo, eu tava conversando isso com um amigo, que ontem foi nesse sentido. Eu
falei, cara, a pessoa tem que entrar no teu Instagram, ela pode vir, tipo, de um Reels aleatório que ela ficou curiosa. Mas quando ela for lá te conhecer, gostei dessa pessoa falando. Ela tem que ter mais histórias. Sim. Porque se ela chega lá e foi, só tem um Reels e o resto é tudo post estático... Perdeu. Ai, perdeu. Ela vai olhar e falar assim, tá bom, isso aí. Sim. Agora, se tem um mundo de conhecimento ali, ela fica... Aí fica tipo a série, né? Fica tipo a série. E daí você vai, nossa, deixa eu ver mais um, e deixa eu ver mais um. E ainda se tem a empatia, se você gosta do jeito que a pessoa fala, do perfil, e de todo um contexto, e dá match, né? Aí você fala, poxa, que legal. E aí você passa a seguir a pessoa e acompanhar a pessoa. Acompanhar, porque eu de referência, eu sou péssimo, né? Eu preciso fazer igual o Perini. ChatGPT. Que, não sei quem falou, pessoas conectam com pessoas, né? Sim. Isso acho que já é um clichê. Então, por mais que tenha muitas pessoas falando sobre diversos temas, por exemplo, você está entrando em IA com o storytelling, mas ainda fala um pouco de IA, porque eu vou consumir seu e-book e eu vou adaptar para minha realidade. Sim. Mas tem uma galera falando de IA, mas, tipo... De formas diferentes. E aí cada um engaja com um perfil. E que faz mais sentido. É isso que é legal, porque as pessoas são diferentes. Né? A forma de comunicar é diferente. Ninguém é igual a ninguém. E aí que tá a questão de você entender quem é você dentro dessa história. Sim. A história começa dentro da gente. E isso que é o bacana do storytelling, porque a história, quando ela conecta, ela traz a emoção. A gente se emociona com as histórias, não com dados, né? Sim, não com números. Exatamente. Então, o que pega a gente? Quando a gente se emociona. Até o mês passado eu estava criando uma aula que eu ia dar ao vivo, e aí eu falei, eu vou passar um vídeo contando um pouco da estrutura, né, dos elementos do storytelling e tal. E era uma história até quem quiser assistir, do Boticário, agora a última campanha do Dia das Mães, que essas marcas estão trazendo muito essas histórias, né, como anúncio, campanha. E aí a história é de uma moça que ela está tentando engravidar e ela não consegue engravidar. E aí traz todo um contexto. E aí, eu assistindo, sabendo que era para os meus alunos e tal, eu tive que segurar o meu choro. Aquilo me envolveu de uma tal maneira, sabendo que era uma história, que eu tava ali analisando uma história, mas olha o nosso cérebro. Emocional. O cérebro. Porque aquilo, eu como mulher, parece que eu me coloquei no lugar dela ali, sentindo a dor dela de querer ser mãe, não conseguir ser mãe. E não que eu tenha passado por isso, que não ser mãe pra mim é uma opção, uma escolha. Então, mas mesmo assim, aquilo me envolveu na narrativa que eu tive que me conter. E tem vídeos que eu passo até hoje pros meus alunos, vídeos curtos, que eu tenho que segurar mesmo. Eu falo, gente, que absurdo. É feito com este propósito. Exato. Os filmes, né? Pega os filmes da Disney lá, porra. Cara, eu choro em todos. Eu não vou falar nada sobre Vingadores Ultimato. Isso que você falou foi muito perfeito, porque... O produtor tá rindo ali. Quem não chorou na morte do Homem de Ferro não tem coração. Não, verdade. Você falou agora, e você tá falando todo o contexto do storytelling, de saber com quem você vai falar, com quem você quer falar, e a importância disso. Porque eu assisti esse comercial do Boticário, e eu olhei ali e eu só, ok. Porque não é o foco dele. Tipo, talvez, se alguém me perguntasse, o que você achou da campanha do Dia das Mães da Boticário? Achei fraco. Não foi pra você, ô louco. Sim. Você tá maluco? Não é o nicho, não é o foco. Sim. Eu olhei e ok, passei. E agora você tá me trazendo uma outra visão, porque também não foi uma coisa que eu fui perguntar, não fiz essa pesquisa. E aí eu falei, cara, é muito isso, é muito real. É muito direcionado, muito estruturado para as pessoas. Você comentou, né? Tipo, eu me emocionei mesmo não sendo a minha realidade. Não passei por isso. Imagina pra quantidade de mulheres que tem essa dificuldade em engravidar. E tá nesse processo. E tá nesse processo e faz inseminação e não dá certo. E tem esse contexto, esse vídeo, né? Eu não cheguei a ver. Assista, são 2,5 minutos, bem legal, assim, a forma, né? Tipo uma mini novela, né? Um microdrama. E aí, e o final, que daí o final... Então, é interessante ver, né? Que tem a introdução, depois tem o clímax da história, que é o conflito, e aí o desenvolvimento e o final. E a gente passa por todos esses processos junto com o personagem ali da narrativa e se envolve com aquilo ou não, né? Se envolve aquilo ou não.
não, dependendo do E cada público engaja de forma diferente. Exato. Aí você imagina, né? Se não tivesse uma estrutura para fazer isso em 2 minutos e meio, que é o que você acabou de falar. Quer que eu conte uma história em 5 minutos? Eu preciso pensar muito, né? Exato. Tem que ser pensado. E quanto mais denso, mais ainda tem que ser estruturado. Mais estruturado. Para que a mensagem realmente atinja o seu objetivo, né? Senão... É bonito, né? Eu me emociono falando de histórias. É muito interessante, porque é o que você falou no primeiro episódio, está falando muito aqui hoje, a gente trouxe a visão da IA, mas o storytelling é isso, né? Você conseguir fazer essa criação. E esse processo de sentar, pensar, e como que eu conto, e aí falando de mercados diferentes, né? Tipo, contabilidade, como que eu monto conteúdo no Instagram para me conectar com empresários, porque aí meu público é um empreendedor, um empresário, de uma forma que eu consiga captar essa dor em pílulas pequenas e não seja maçante do jeito que é hoje. Porque hoje eu vejo os criadores de conteúdo de contabilidade, e não os criadores de conteúdo, são os empresários contábeis que estão na rede, eles estão lá falando, você sabe por que você precisa pagar imposto de renda? É muito objetivo, é muito lógico. É muito lógico, e às vezes o cara paga, tipo assim, ele nem sabe por quê e ele nem quer saber. O cara fala assim, eu pago isso? Mas aí que tá, aí ele precisa ser pensado para quem quer essa mensagem. Exato. Né? Por exemplo, o que eu vejo é que tem muito contador produzindo conteúdo para contadores. Para contadores. E cara, beleza. Não para os clientes. Exato. Né? Eu tô lá consumindo e eu fico olhando e falo, cara, é que você falou uma besteira, mas por que você tá fazendo pra mim? Tipo, eu entendo. Eu quero. A não ser que ele queira vender um curso para contadores e tudo mais. Enfim, um e-book. Mas tá na página, o que eu vejo assim, esse conteúdo tá na página do escritório de contabilidade. E teoricamente é pro cliente. Ele deveria estar buscando o cliente. Exato. Orientando o cliente. Então aí ele precisa ajustar a rota aí. A rota, a narrativa dele. A narrativa, exato. É uma autocrítica aqui. Não, tá? É um desabafo. Tem um ponto muito bom aí pra fazer algo diferente, né? E aí a IA pode te ajudar nesse sentido. Me dê ideias diferentes, saia do óbvio. E se ela te der uma resposta óbvia, você fala, não, você foi muito óbvio. Me surpreenda na sua próxima E resposta. até traga uma referência, por exemplo, né? Analise este vídeo, este conteúdo Também. e adapte para minha realidade Também. de contabilidade para contar uma história baseada nisso. Agora você falou um negócio que eu não sei se a IA tá fazendo de forma satisfatória. Vídeo. Tá? Ela consegue isso pegar? Não, né? A imagem. A imagem Fotos ainda também não tá. Tá sendo bem Imagens. adaptado. Não, mas a análise de vídeo. Por exemplo, se eu jogar um vídeo, se eu pegar esse podcast aqui e jogar lá e assiste o vídeo, não processa, né? Eu acho que não, né? Ah, tá. Não. Que bom. A gente tem mais 2 meses de vida. Temos mais ou menos. Que nada. Porque O que ele pede pra fazer é que você transcreva o vídeo e envie o texto pra ele. Ah, legal. Mas ele não consegue analisar sim, vídeo. transcrito, Entendeu? sim. Ou vídeo diretamente não. Mas se você, por exemplo, se tiver um arquivo CRT, que é aquele arquivo de legenda, e você enviar, ele processa porque é um arquivo de texto que ele está processando, né? Mas ele identifica que são diversas pessoas falando, por exemplo, num vídeo? Nossa, aí você tem que explicar. Aí vai ter que explicar. Teria que explicar, ó, tem 3 pessoas nesse vídeo e se vira aí pra entender que... Aí, por exemplo, quem é quem? Felipe, 2 pontos, a fala do Felipe. Aí realmente... Pra você, assim, fazer entendeu? um trabalho bem Teria que ser um super manual pra enviar, Exato. mas, tipo, a análise de vídeo não faz ainda. Só se tiver uma ferramenta específica pra isso que eu não tenho conhecimento. Né, mas tem se você souber, avisa vídeos de resumos, Isso. né, de vídeo que faz um sumário ali de um vídeo, né, que a gente até utiliza, que é o vídeo highlights, que ele faz tópicos, divide em resumo, mas talvez uma integração do vídeo highlights com alguma outra coisa ele consiga fazer, mas nossa, é muito específico. É muito complexo, né? Complexo. Se souber, avisa. Você assistindo aí, manja de IA também ajuda lá. Você comentou sobre a criação do expert que você estava trabalhando. Boa, eu tinha O até que lançado aqui. Como funciona? O que é o expert? Isso aí eu faço no GPT? Como funciona Então, isso? O que é isso? Eu vou falar baseado no que eu conheço, que eu estou estudando na Adapta, tá? Tá. Que é dentro do Adapta. Adapta podia patrocinar nós, né? Nossa, Pensamos junto aí. dá uma força aqui pro Store Talks, pros meus amigos. Fazer esse corte aqui. Olha, eu não tô ganhando um centavo pra falar da Adapta, mas, poxa, é uma dica pagando, aqui. inclusive. Tô pagando, exatamente, tô pagando. Ironicamente, é o melhor marketing, né? É quando vem de graça. Quem sabe eles assistem o Store Talk. Bom, mas lá dentro tem vários experts que foram criados por eles. Então você consegue conversar com o Elon Musk. Mas dentro do chat GPT isso? Não. É dentro do Adapta. Que aí é um outro link lá, vamos colocar assim, que você tem os experts. Então você tem expert que vai te ajudar a criar e-book, a conversar sobre, sei lá, negócio. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu posso criar, por exemplo, um expert de contabilidade e alimentando ele. Exato. Então tem tanto
personalidades como criações, coisas inventadas. E aí, como que eu comecei? Eu comecei a conversar com alguns experts para saber a resposta que ele ia me dar e levando informações ou indagações. E aí eu comecei a estudar como criar o meu expert. Então, a partir desses dados que eu fui criando, eu criei o primeiro, que é um storyteller, que ele vai me ajudar a entender o que é o storytelling, como a inteligência vai me ajudar e tudo mais. Só que para eu criar, eu preciso dar informações para ele. Então, lá na criação, eu coloco um nome, um nome para esse expert, e aí eu tenho que dar insumos para que ele entenda o que ele precisa fazer. Então, assim, eu estou nessa fase de testes. Eu fiz um storyteller, eu fiz um pro e-book que eu estou criando, um expert para ele me ajudar nessa criação. Então, o meu público-alvo, quais são os nichos que vão utilizar. E a partir dessas informações, eu vou nutrindo ele com questionamentos e tudo mais, e ele vai me ajudando nas respostas. Então, qual que é a minha ideia? É fazer um para cada serviço que eu tenho. Então, criei um para o e-book, criei um para newsletter. Tô estruturando, na verdade, assim, entendendo realmente esse universo para ir aprimorando. E estava até comentando com o Clayton, a ideia do Destrave Sua História, que é o meu curso de storytelling e criação de conteúdo com IA, é gravar esse curso. Então, o meu próximo passo é pedir para esse expert, que vai ser o expert do Destrave Sua História, a me ajudar a criar os módulos do curso, qual que é a aula 1, estruturar o programa de aula. Estruturar o programa de aula. A partir de informações que eu vou dar para ele do curso que já existe ao vivo, online, mas para ele transformar isso, por exemplo, num roteiro para gravação. Então é muito trabalho. Muito trabalho. É o processo que a gente estava comentando aqui, né? O processo de você criar treinar o seu funcionário. Na verdade, ali você está criando alguém melhor do que você. Sim. Sim, porque se você alimentar ele... Um mentor de si próprio. E muitos cursos, assim, eu participo de bastante cursos, enfim, de IA. O que as pessoas estão vendendo hoje também. Então, você quer aprender a criar conteúdo com inteligência artificial? Eu tenho um curso para você, um curso X. Aí você entra no curso, que é um curso gravado, e eu disponibilizo esses assistentes para ajudar você a criar conteúdo. Então, eu treino um assistente e disponibilizo para você que está no meu curso, para você poder usar esse assistente. Eu já vi algumas coisas assim. Para te ajudar. Legal, por exemplo, vamos pensar. Interessante. Na verdade, a pessoa não está nem vendendo o curso, e sim o acesso ao assistente. Exato. Porque, por exemplo, o melhor assistente na parte de storytelling vai ter que ser treinado por um profissional de storytelling. Isso, exato. E assim com todas as profissões. Uhum. Então faz muito sentido que é um mercado que vai até expandir. Tipo, eu quero... Tende a crescer muito. Tende a crescer, porque, por exemplo, eu sou um contador. Meu diferencial é que se você é meu cliente, você tem acesso ao meu expert. Você tem acesso ao meu expert. Então você vai ter ele 24 horas por dia disponível para você tirar dúvida. Exato. Você lembrou de perguntar para mim, você manda para ele aí. Que ele então, a minha ideia como uma comunicadora é criar um expert para ajudar as pessoas a criarem conteúdo. Então, primeiro eu estou começando com o prompt, e depois o segundo passo é esse. E aí eu abro as inscrições, falo, olha, gente, vai abrir inscrição. Se você quiser participar, você vai ter acesso a meus 5 robôs, que o primeiro ele vai te ajudar a ter insights sobre o seu negócio, o segundo robô ele vai te ajudar a estruturar a sua narrativa, e o terceiro robô ele vai te ajudar a criar conteúdo, né? Então perceba, não é algo simples, tão simples assim, né? Mas é interessantíssimo. Você passa parâmetros, a informação ele tem lá e vai extraindo como se é um... Você vai direcionar o banco para onde ele vai pesquisar. Exatamente. Das limitações. O meu medo nisso, e eu comentei isso com você um pouco em off aqui, que é, por exemplo, você está tendo todo esse trabalho. Não, assim, a dominação mundial até tô de boa, assim, que eu dou bom dia, boa tarde, boa noite, agradeço. Vou ser um dos últimos a ser morto. Se bem que ultimamente saiu um outro falando que quem dá bom dia gasta mais energia. Energia para gerar, porque tem poluindo mais um processo a mais. Bom, mas o ambiente vai ser deles e eu continuo dando bom dia. O meu medo nisso tudo é assim, você está tendo um puta de um trabalho para criar esse expert. Onde fica esse expert? Hoje ele está, por exemplo, na Adapta, no banco de dados da Adapta. Amanhã depois você não quer mais Adapta. Como que você vai fazer isso? Cara, não sei. Não faz, por enquanto não faz. Não, assim, mas assim, eu tô fazendo a pergunta e eu acho que eu tenho a resposta. Você comentou que você tem lá os seus documentos
documentos de quem é a Sabrina, de quem é a minha empresa. Quando você vai criar esse expert, o teu backup tem que ficar no teu PC. Tipo, os seus documentos estruturando isso, porque... Isso com certeza. Vou criar um expert agora com DeepSeek de uma outra... Sim, vou ter que fazer alguma coisa, porque... É que o expert, pelo que eu entendi, ele, na verdade, é a própria inteligência artificial, seja ela qual for, só que focada... Na verdade, você escolhe até, né? Eu acho que eu esqueci de contar esse detalhe. Então, eu vou criar um expert, dentro da Adapta eu consigo escolher. É no ChatGPT, é no Cloud, é no DeepSeek, é no Sabiá. Sabiá, que é uma inteligência brasileira. Muito bom, né? Sabiá. Adorei. Perfeito. E aí você direciona a inteligência que você quer. Então, no caso, eu estou testando o ChatGPT 4. Tá lá. Então, pode ser que a hora que eu for assinar só o ChatGPT, por exemplo, sem estar linkado à Adapta, eu não sei se ele já vai estar disponível lá também. Uma boa pergunta. De repente, pergunta que eu poderia fazer para o suporte da Adapta e perguntar. Eu acho que não, porque... É uma ferramenta que adaptou. Talvez seja daí venha o nome da empresa. Ela adapta as IAs. Porque... Pode ser. Porque eu imagino que ela tenha comprado acesso ao GPT num volume monstruoso. Paga royalties aqui, e aí ela revende para nós mais barato, como todo mercado. Só que quem tem acesso final junto ao GPT é ela. Oficialmente, quem tá falando com o GPT é o CNPJ da Adapta. Porque aí você fica preso àquilo, né? Também é uma forma de você... Sim, não faz sentido. E ainda hoje o custo-benefício é fantástico. Você tem acesso a todas por o mais barato que o GPT. Eu acho que o plano anual é 1.900 e pouco. Dá 99 por mês quando você faz. Exato. E aí você tem não só o ChatGPT 4, por exemplo. Você tem várias ferramentas. Os experts, que já tem os experts ali. Se você não quiser criar, você tem acesso aos que já estão lá disponíveis. E tem a parte jurídica, tem... Cara, assim... De tudo. Basicamente todos os segmentos. Basicamente tudo. Os genéricos, eles têm total, você só vai lapidar. Eu vou entrar num negócio que eu não sei se você chegou a ver isso. Eu conecto esse expert pela Adapta hoje no WhatsApp, alguma coisa nesse sentido ou não? Ou a pessoa tem que acessar a Adapta e... Como que eu libero isso? Porque você está criando teu expert. Isso, de certa forma, vai ser um produto seu, da Sabrina. Que você vai utilizar, você consegue disponibilizar para os seus alunos, por exemplo? Então, não sei. Dentro da Adapta, não sei. É uma outra pergunta que teria que fazer. É uma forma de monetizar, você fazer uma assinatura diferenciada. Você quer repassar o repasse. É quarteirizar. Na verdade, esse vai ser meu próximo passo, viu, Cleiton? Esse é meu próximo passo, até pra saber. Por quê? Porque, assim, quem tem curso, cara, você tem que... Tá tirando dúvida. Não, e você tem que implementar, você tem que... Cada edição, você tem que trazer novidade. E aí, o que eu percebo, hoje as pessoas, elas estão muito imediatas, então elas não querem parar pra estudar, tirar ali o tempo, falar, eu não quero, das 7h30 às 9h30 da noite, não tô afim. Então, esse é um segundo passo. Primeiro é entender como funciona esses assistentes e depois entender como você educar ele para depois disponibilizar para vender, abrir pro mercado. Esses robôs. Quem talvez possa nos ajudar com isso é o William. Comentei com ela. Ele tem algo parecido. Do atendimento de WhatsApp. Tem um negócio parecido, mas eu não entendi. Não, que tem formas de integrar, talvez não adapta em si, mas que tem formas de integrar as inteligências artificiais, tem. Aí o pessoal tem feito. A própria Adapta está fazendo isso, né? Tem que ser um técnico, porque talvez tem que ter uma API. Esse expert, por exemplo, como que eu vejo? Você está fazendo um trabalho de estruturar todo ele. Ele vira teu atendente. Sim. E aí, beleza, você quer suporte. Você quer o curso completo é aqui. Você quer só tirar dúvidas pontuais nesse imediatismo? Aí você me assina um mensal aqui que você consegue ter acesso a tudo. Legal. Quando você falar com o William, se você me avisa. Ou vou marcar um café. Vamos marcar um café, legal. Porque esse é um próximo passo. E aí aqui tá. Se a gente não der esses passos, a gente não vai progredindo nisso. A gente fica só lá no raso. Então, conforme você vai usando, você vai tendo ideias também. Claro, vou fazendo curso, vou alixeretando essas pessoas que estão falando sobre isso. Tanto que essa questão do documento foi num curso que eu fiz, que a menina passou várias informações que eu fui ali anotando e depois eu linkei com o meu trabalho. Então, dar esses passos é extremamente importante para que a gente entenda a IA, como adaptar e poder lucrar com isso, que esse é o meu objetivo. Sim. Né? Depois
depois vender os assistentes, e não vai ser só um curso para ensinar o storytelling, mas é um curso que fala, olha, você tem aqui o assistente, você vai perguntar para ele, vai usar esses prompts e vai aí, Cara, né? vai E ter o começando. suporte, claro, né, para poder ajudar. Bom, no fim, para usar inteligência artificial, tem que ter inteligência real, né? Sim, né? fato, Você fato. jogar qualquer coisa lá, ele vai te entregar também qualquer coisa. A gente Exato. volta para aquele Exato. processo. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui, Sabrina, porque eu também não perguntei para você como tá seu horário. E eu falei 1h já é 9h10. Tem algum É compromisso? mesmo? Passamos assim? O papo tá tão Passa bom fácil, assim? a gente nem Passa. percebe. É que na verdade eu falei, você postou lá, né, das 7h30 às 8h30, eu falei, você travou o horário? Eu falei, não, eu tô enganando, tá, pessoal? É só uma Dá aquela horinha. esticadinha. Estica um pouquinho. Deixa eu ver o que eu tenho anotado aqui. Isso acho que porque seja- depois vocês têm uma reunião, né? Que a gente fica aqui A gente batendo fica papo. depois batendo papo. Tá Se o legal. convidado tiver posto, fica também. Joia. Acho que, Já não, mas eu chegamos a acho sair daqui depois das 11. Sim, lá no outro estúdio. Uma a gente vez ficou- até depois da meia-noite, né? Ó, eu tinha Em grande anotado vai. algumas coisas, você já Sim. teve algumas coisas. Isso aqui a gente não perguntou, o Felipe ficou trazendo essa informação. Não sei se você tem alguma história nesse sentido. Já teve alguma surpresa com IA criando algo que você não esperava? Como lida com esses momentos inesperados no processo criativo? Criando algo que eu não esperava. Eu acho que é a questão mais de histórias mesmo, de a hora que eu peço pra ele contar uma história, tem até uma dica, né, uma outra dica aqui que é interessante, que você pode pedir, por exemplo, o Explain Like I'm Five. Não sei se vocês já ouviram falar isso. E o meu inglês também? Me explique como se tivesse 5 anos. Me explique como se eu tiver... Olha lá, o Esse inglês Felipe é também. bom. Olha lá. O meu foi de arrasto. Que é o ELI5, ELI5, que é a sigla, né? Explain Like Me 5. Então você pode pedir, como eu falo sobre histórias, às vezes eu falo, poxa, eu preciso contar uma história, né? E aí você pode pedir para IA explicar algo, um tema, como se eu tivesse 5 anos de idade. Eu fiz isso em alguma coisa, agora você falando, eu lembrei que eu fiz alguma coisa assim, né? E por que isso? Tem um porquê. Porque falam o seguinte, quando você conta a história para uma criança e a criança entende essa história, porque a história está bem contada, ela está bem estruturada. Então, muitas vezes algo muito específico, por exemplo, imposto de renda, algo que arrepia, né? Você faz esse teste lá depois, você coloca lá, ELI5, imposto de renda. Mas eu faço isso dentro do prompt do ChatGPT? Dentro do ChatGPT, você vai colocar lá... Conversa com ela e depois fala assim, ELI5. Você pode colocar ELI5, ELI5, imposto de renda, e aí você pode colocar mais alguma informação para ser mais exato. E ele vai contar uma história como se você tivesse, você pode colocar 5, 10 anos de idade, enfim, a idade que você quiser. E aí ele vai criar uma história falando sobre imposto de renda, explicando como se fosse para uma criança de 5 anos. Porque isso traz a clareza e faz a gente pensar de um prisma que fala, cara, eu nunca pensei sobre isso. Para você facilitar a informação, você ser claro para que a pessoa que receba fale, nossa, olha, realmente isso tem a ver. Você pode pedir, de repente, uma metáfora dentro dessa história. Aí você vai lapidando ali a história. E você vai lapidando. Então, assuntos muito complexos que... Como que eu vou explicar isso? Que é o que a gente estava comentando há pouco. Pede para ela contar uma historinha. E aí você vai lapidando, claro, mas é muito interessante. Então, você até se perguntou, né? Qual o conteúdo que ele te entregou que te surpreendeu? Ele me entregou, foi quando eu assisti uma aula falando sobre o ELI5 e eu fiz o teste e gostei muito. Surpreendeu. Me surpreendeu. Tem uma piada com isso, né? Já ouviu essa piada? Qual o medo dele? Não, é de boa. A pessoa não tá conseguindo usar o computador, aí liga pro técnico, o técnico começa a explicar, faz isso, acessa não sei o quê. Aí ele fala, me explique como se eu tivesse 5 anos. Aí o técnico fala, chama sua mãe, por favor. Se o GPT fizer isso comigo... O GPT não vai fazer isso, não. Ele vai contar. Aqui a gente já passou por isso. Eu tinha uma dicas pra quem tá começando a usar, mas acho que todo o episódio tá em volta disso, né? Acho que não tem... Se você não pegou nenhuma dica, assista o episódio de novo. E se você que tá assistindo também quiser entrar em contato comigo, mandar mensagem, poxa, vai ser o maior prazer em conversar. Meu Instagram é @Sabrina Scarpari. Tem o YouTube, tem o TikTok. TikTok, ela tá com... TikTok. Mas assim, tô à disposição. Me chamem pra conversar. Agora, pra encerrar... Próxima turma, tem alguma coisa já? A próxima turma,
Não. Só o Teve lançamento agora do o e-book. mês passado, tô focada no e-book e a ideia agora é também trazer esse curso gravado. Legal. Mas não que eu não faça mais o ao vivo, eu gosto muito. Então eu tô dando uma mexida aí de novo. Legal, Mas assim legal. que tiver, informo vocês. Isso, e vocês fiquem ligados aí também, que Vai estar Exato. divulgado aqui. Essa é muito boa e teria feito melhor GPT. Obrigado. Olhando para o futuro, como você acredita que o papel do humano na criação de conteúdo vai mudar com o avanço da IA? Olha, Ou o que você espera da IA? Assim, qual que é o seu achismo com IA futuro? dá uma futurologia aí. O futuro para mim está sendo agora, porque é algo que o que eu estou fazendo hoje como jornalista, que trabalhei em redação de jornal, trabalhei em redação de revista, trabalhei em televisão, trabalhei assessoria de imprensa, eu jamais imaginaria há poucos anos atrás estudar e fazer o que eu estou fazendo. Eu sempre pensei que como jornalista eu ia ficar dentro de uma redação. Então o futuro para mim é hoje. O que a gente está vivendo hoje é algo muito, muito inovador, muito diferente de tudo que a gente viveu. Estou pensando mais nessa minha cabeça de comunicação, né? Sim. Então, você que tem a oportunidade de estudar que seja meia hora por dia, ler sobre, ao invés de só ficar lá rolando e vendo os especialistas falando de dicas e tudo mais, use também um tempo para você estudar, para você entender. Porque Aprofundar, não só o superficial. o futuro, o depois vai depender do hoje. Se a gente está usando isso a nosso favor, não tenha medo, porque, olha, eu vou contar uma história muito rápida e muito significativa. A gente não tem pressa. Quando eu estava trabalhando no jornal impresso, em 2015 eu fiz o meu MBA de mídias, gestão de mídias digitais. E eu, trabalhando numa redação de jornal, eu fui percebendo a partir de 2015 e 2016 que as coisas estavam mudando. Mas era assim, tipo, nossa, será que tá mesmo, né? Normal, a gente tá aqui também usando a inteligência e, nossa, será que tá mesmo, né? E a hora que a gente vê, a gente já foi engolido. Já tá lá. E aí eu cheguei pra uma pessoa e falei assim, dentro lá da redação, olha, a gente precisa criar uma equipe de digital. A gente precisa dar informação da redação ao vivo, não só esperar o dia seguinte. E aí eu fui bloqueada nesse sentido, do tipo, volta lá pro seu trabalho e vai, viu? Viaja não. Volta lá e toca o barco. E o que aconteceu com as redações? As redações hoje não existem mais as redações como eram. Hoje o jornalista, ou ele é MEI, ele faz trabalho pontual, ele entrega a matéria da casa dele. Na hora, dinâmico. Exato, e tudo mudou. Então, todo mundo virou um jornalista hoje com o celular na mão, né? Exato, a gente tem isso daqui, é um canal, uma mídia que todo mundo tem. Então depende de como você vai usar. Então, aos poucos a gente tem que ir entendendo isso. Então, se você tem um tempo, o seu filho, um jovem, um adolescente, cara, vai estudar inteligência artificial, vai entender um pouco esse pensamento, porque daqui uns 2 anos, 1 ano, já vai ter mudado. Sim. E aí quem tá lá ainda patinando e achando que não, a inteligência não, vai ficar no não e vai se afogar. Eu vi uma matéria essa semana falando que a China está colocando na grade curricular de base. Sim. Ah, cara, não adianta, eles vão dominar o mundo. E é isso, né? Porque assim, a gente tá falando disso e o Brasil dá até asco de pensar. A gente não tem computador pra todo mundo nas escolas, tipo, e como que eu vou pôr isso aqui? Então, realmente é isso. Não tem educação básica. A base nossa tá ruim, então... A base. Que é o que a gente fala sempre quando a gente pensa em sociedade, o Brasil, né? Tá sempre, será que vai chegar? Não, é o país do futuro. Sempre vai ser o país do futuro, porque nunca vai chegar no futuro. Aí é uma outra conversa que dá pano pra manga. Muito. Mas é o que tá acontecendo com a IA e vai acontecer com os empresários. Daqui 3 anos, o contador que tá usando IA hoje vai estar anos-luz na frente do contador que, de repente, falou assim, nossa, tem um negócio aqui que chama IA. É aí que você vai se diferenciar, porque a gente não vai aprender do dia... Nós não somos a máquina. A máquina... Nossa curva de aprendizado é muito lenta. É muito lento, é dia a dia. Então, assim, todo dia eu estudo isso. Um pouquinho que seja, que eu vou lá e falo, não, agora eu tenho tempo, vou estudar. E aí você vai adaptando também para o seu negócio. Então, assim, estudem, leiam, sejam curiosos, não tenham preguiça. Questionem. Críticos. E implemente também, né? Faça. Execute. Eu fiz um negócio hoje que eu fiquei muito orgulhoso de mim mesmo. Parabéns. Que, tipo,
Troféu joinha. A gente conversa muito com os empresários, os empresários, né? E eles falam muito, não tem tempo, tem muita coisa na minha cabeça. E hoje eu tava com essa sensação, e aí eu tô lá, assim, falei, cara, tem hora que eu me surpreendo com a minha burrice. Eu falei, é só eu criar um projeto aqui no chat GPT, secretária. E aí eu comecei, preciso que você me ajude com a agenda, porque eu tenho que fazer isso, E eu quero que você me mande todo dia que eu perguntar a data. Eu falei, tá bom. E eu não precisei pagar nada mais por isso. E eu falei, cara, qual o tempo que eu tô perdendo? Não entendi como você utilizou. Eu criei porque dentro do chat GPT pago, você tem os projetos, onde você centraliza um tema. Que é parecido com a questão do expert, mas não é bem o expert. O expert, eu imagino que ele tem uma estrutura um pouco diferente. Mas, tipo, eu não preciso contratar uma secretária mais, eu não preciso me preocupar com a agenda. Mas ela te avisa? Não, hoje ela não faz isso. Okay. Mas, por exemplo, eu tenho umas que já fazem isso, mas não tenho esse link com o GPT direto. Mas a que me avisa que vai lá na agenda e cria, ela é limitada, porque ela não interage comigo. Ela só põe na agenda que eu falei, é abrir o aplicativo de agenda. Aí é culpa da agenda te avisar. Agora, o GPT fazendo isso, ele pode me dar insights do tipo, olha, você marcou um compromisso aqui, já aproveita e faça tal coisa. Você vai fazer isso aqui, tá aqui um conteúdo. Ele me entrega mais no mesmo chat. E cada vez mais essa inteligência e a inteligência também vai, logo mais você vai ter, você vai acordar, você vai clicar e vai vir a informação pra você ali. Eu posso educar ela, tipo assim, olha, hoje é dia tal, o que eu tenho pra fazer hoje? Como que funciona o médico? O médico é isso, né? Ele chega lá e fala, tem essas consultas aqui. Aí vai pegar as fichas do paciente e tudo mais. Aí eu vou colocar, eu vou ter uma reunião com fulano. E eu já fui alimentando ela com as minhas outras reuniões. Aí chega uma hora que ela falou, você conversou, ele falou isso, isso. Exato, passa até o resumo. Faz uma ata da reunião. A ata da reunião. Eu falo, mando áudio, e aí depois ela só me resume pra eu não esquecer. Ai, gente, é maravilhoso. É surreal, assim. O problema tem potencial pra quem sabe usar. Quem conseguir. E aí é um problema, porque toda ferramenta ela tem o lado positivo e negativo. Se o cara quiser usar pro bem, ele vai usar pro bem. Se quiser usar pro mal, ele vai usar pro mal. E aí cada vez mais nós temos que estar atentos. Sim, isso sempre. Foi o que você fomentou, né? Sempre. Vai sair. É que isso é muito no livro que eu tô lendo lá do O Inocente Digital. Ele pega muito nesses pontos. Atenção sempre, né? E não é só com a inteligência, com tudo, pessoas no dia a dia. Que está ao seu lado também, no dia a dia. Só potencializou, porque é uma escala inimaginável hoje, com inteligência artificial e internet. Porque assim, eu não sei como funcionam essas APIs, essas criações e tudo mais, realmente não sei nada disso. Mas uma coisa que me surpreendeu, eu já comentei isso aqui, que é, por exemplo, quando eu abro um e-mail para um cliente, eu parei de pôr o e-mail do cliente lá, principalmente se a pessoa é meio desconectada da internet. Um cara bem humilde, que usa o e-mail só para pagar o INSS. Eu não coloco mais o e-mail. Porque você abre o CNPJ agora, em 3 horas chega um e-mail dizendo assim, olha só, você clica aqui. Se você criar recebo. Não é? Sim. Tipo, beleza. Eu crio um e-mail só para isso, né? Deixa encher o saco lá. Eu coloco o meu genérico lá do histórico para chegar lá. Sim. E vai filtrando, né? Porque, tipo, eu recebo de cliente, mano, Cleito, falou que eu tô comprando imposto de renda aqui, mandou pagar a guia. Sim. Falo, não, filho, eu tô... Abandona. Então, se eu fizer um IA pra fazer isso aí, meu amigo, tá aí a dica pra quem é bandido. Cancela essa parte do cliente. Sabrina, muito obrigado mais uma vez. Poxa, eu que agradeço. Papo, que bom, muito bom. Mais uma aula. Cara, assim, uma pós-graduação que a gente tá fazendo. Se o cara assistir 166 episódios, acho que dá pra aprender alguma coisa aqui. Acho que aprende alguma coisa. Várias coisas, né? Quantas histórias. Que bom, muito obrigada, eu agradeço mais uma vez a parceria e mais uma vez deixo aberto aqui o meu contato para quem quiser conversar, enfim. Se não tiver colocado na descrição, vai estar depois aqui também, porque eu esqueci de pôr. As pessoas me acham. Mas tá aqui todo episódio. A gente fala todo episódio, gente. E as portas estão sempre abertas também. Se tiver mais novidades, vai trazendo, vai mandando pra gente aqui. Vamos batendo outros papos. Joia, com certeza. E com certeza agrega bastante. Valeu, obrigada. Café Govone? Café Govone, VF, Ambientes Corporativos e Sabrina Scarpari. Muito obrigada pela audiência toda. Semana que vem tem mais. Tchau.